governo Temer tenta acelerar as votações das reformas no Congresso. A agenda apertada, com prazo para ser cumprida até fim de abril, inclui a proposta mais importante para o Executivo e também a mais polêmica, a PEC que altera as regras da Previdência. A estratégia coincide com o momento em que Temer e seus aliados, especialmente PMDB e PSDB, se veem cada vez mais ameaçados pelas denúncias da Lava Jato. Conversa comigo sobre esse cenário o cientista político do Instituto Ver, Malco Camargos. Bem-vindo, Malco. Obrigado, Vivi. Um prazer estar aqui. Malco, essa estratégia de acelerar as votações, ela não pode aí deflagrar uma insatisfação na base? Eu acho que essa é a grande questão que Temer tem tentado se posicionar de maneira mais rápida para tentar capitalizar um pouco em relação à opinião pública. O que ele sabe? Que no ritmo normal da economia, a recuperação para aqueles que estão na base da pirâmide, ou seja, o trabalhador no seu dia a dia, vai demorar a chegar e a insatisfação em relação aos problemas políticos podem crescer para as ruas e levar, inclusive, antecipar o fim do seu governo. Então a aposta dele é que, sinalizando de maneira clara ao mercado a sua vontade e o atendimento das exigências e expectativas do mercado financeiro, ele possa gerar algum benefício dos investimentos em curto prazo, revertendo então de maneira mais rápida, mesmo que seja o mais prejudicado o próprio trabalhador, aquele que contribui mensalmente com a Previdência. Então vamos acelerar o processo, passar rapidamente a reforma para que antes volte que tenha os uma investimentos, manifestação. para que volte os investimentos, para que o trabalhador possa ter alguma expectativa, mesmo que ela não seja real ainda, não seja concreta. Entendi. Mas isso não é um processo que demora, não é um processo para ter essa resposta. Isso significa o quê? Geração de emprego. Principalmente. Não é? Capacidade de consumo. Né? Isso leva um tempo. E por isso a relação dele com o FGTS, a liberação desse fundo de garantia agora, neste momento, é exatamente para também garantir um fôlego para que o consumo volte um pouco mais rápido e as pessoas possam perceber uma pequena mudança na economia. Então é um aceno para que as pessoas possam ter um pouco mais de tolerância. E não é só uma tolerância em relação à economia, é uma tolerância em relação aos malfeitos cometidos pela elite política, que vem sido cada vez mais revelados pelas operações da Polícia Federal e as investigações do Ministério Público, etc. Agora, os deputados, numa situação como essa, a Previdência, né, que afeta todo mundo, afeta inclusive a família dele, as pessoas próximas, o eleitor, enfim. Ele para além da oposição, a base deve vocalizar isso, não é? Será que dá tempo esse processo de acelerar? Será que Temer consegue impor essa aceleração a despeito desse desconforto que começa a ser manifestado? Não é? Você já tem, dentro da própria base, manifestações críticas e negociações em curso. As grandes reformas, né, tão propagadas, né, a tributária, a trabalhista, a previdenciária e a política, só poderiam ser feitas por dois tipos de presidente. Ou um com muita popularidade, que tem um grande poder de negociação, aprovação popular grande, ou alguém como Temer, que não tem nenhuma popularidade e sabe que não terá com o passar do tempo. O que surpreende, então, é como que os deputados que dependem da sua popularidade para garantir a sua reeleição possam fazer este acordo com o Executivo impopular e aprovar as medidas colocadas por ele. No que eles Aí apostam? eu acho que foi a grande sacada do Temer. Os administradores têm o conceito que eles fazem na análise SWOT, que é transformar as ameaças externas em oportunidades. E Temer fez isso muito bem. A ameaça externa neste momento é a Operação Lava Jato e suas ramificações. Essas operações que atingem diretamente a classe política ameaçam a sobrevivência ou a liberdade de cada um dos agentes políticos deste país. Sendo assim, o cálculo não é mais político, não é mais a sobrevivência política, e sim uma sobrevivência livre de imputações de penas que podem, inclusive, tirar a liberdade dessas pessoas. Então, os acordos agora passam por outras questões. Por isso, na minha avaliação... um espírito de corpo, é isso? Um espírito de corpo no qual
um espírito de proteção, né, um corporativismo, mas não em relação a benefícios econômicos, não em relação, mas sim à garantia da liberdade. E por isso, uma aprovação tão fácil de uma indicação do STF, por isso um acordo tão fácil para o líder do governo ser de alguém do baixo clero, por isso uma aprovação grande em relação às emendas, às reformas colocadas pelo Executivo. Pois é, mas assim, de fato, a votação da Previdência é o grande teste. Não é isso? Sem dúvida, até que ponto a base do Temer resiste à pressão. Porque se tem, enfim, se tem essa capacidade, se ele tem essa capacidade de aglutinação com esse argumento que você está falando, e por outro lado também existe pressão. Sem dúvida, né? Agora, essa pressão ela é relativizada uma vez que a minha necessidade de comprometimento em relação à expectativa com o meu eleitorado já não faz parte dos meus cálculos. O deputado hoje não faz este cálculo. O próprio ministro, não faz. O próprio Barroso, outro dia, né, do STF, colocou isso quando se votou-se as medidas do Ministério Público, sim. O Congresso hoje não está preocupado mais com a opinião pública. E, de fato, é isso que nós estamos vendo. Por quê? Exatamente, porque o cálculo não passa mais na sobrevivência da vida política dele. Não é mais quantos votos eu preciso de ter na próxima eleição e como garantir a relação com a minha base. E sim como que eu garanto a minha própria liberdade. É fundamental para os agentes políticos este acordo entre executivo, legislativo e também judiciário para que ele possa manter a liberdade. Aí entra um outro problema. Nós saímos, então, da crise política que Dilma viveu, entre executivo e legislativo, com as pautas bombas, com o veto, com a rejeição a medidas provisórias enviadas pelo executivo. Então a crise política foi superada pelo governo Temer. Mas nós estamos gerando algo muito mais perigoso. Nós começamos a viver uma crise institucional, no qual as instituições que são construídas para coibir a vontade humana, para coibir que as pessoas respeitem regras e normas e padrões de conduta, passam a ser usadas por nossas lideranças para garantir benefícios ou sua própria sobrevivência. O que pode levar a uma crise institucional dessa? Aí o grande risco é a convulsão social. São as pessoas que já estão sendo prejudicadas em relação à economia, que já veem os malfeitos em relação à política, passam a não acreditar mais nas instituições. Um bom exemplo disso é o que nós vivemos no Espírito Santo, quando a Polícia Militar ficou fora das ruas por alguns dias. As vontades das pessoas, vendo que no andar superior, entre as elites políticas, aonde há muito mais vigias, muito mais câmaras, muito mais fiscalização, as pessoas podem fazer o que quiserem, por que eu, enquanto cidadão, não posso? Então, o risco é a convulsão e o caos social pela crise institucional. É muito importante que isso tenha um fim para que as nossas instituições voltem a regular o funcionamento, não só do sistema político, mas também da relação de cada um de nós com a lei e com a ordem. Esse mês, inclusive, tem aí manifestações das esquerdas e dos movimentos de direita também marcados, né? Agora, com data e tudo. Aí, de novo, como Temer tem dado sorte em relação a algumas questões, né? São duas coisas. Primeiro, a hora que tirou-se o PT como vitrine, como vidraça, muito mais vidraça do que vitrine, né? A hora que o PT saiu da agenda, apareceu os malfeitos dos outros partidos. A princípio, só do PMDB e do PSDB, os grandes partidos, e sem dúvida, quanto mais as investigações foram se aprofundar, vai aparecendo os problemas de todo o nosso sistema partidário. Por isso que a reforma política é fundamental que seja discutida, porque a raiz está no financiamento de campanha e nos interesses públicos e privados, entre empreiteiras e governos. Agora, os opositores do governo estão falando, acreditam, há muita discussão sobre isso, insinuações e tal, de que vai ter aí uma operação abafa, que isso não chega até o fim. Provavelmente sim, porque vai ser muito difícil imputar a culpas em tantas elites simultaneamente. Certamente são muito poucos. Mas quem agiria assim? O judiciário? É um acordo entre judiciário, executivo e legislativo. Só vai acontecer esse acordo se tiver um pacto entre os três poderes, né? Agora, o que Temer deu muita sorte também, do ponto de vista da pressão das ruas, é porque o eleitor do PT, os movimentos sociais, os sindicalistas, não tem tanta coragem mais de ir para a rua, uma vez que percebe os malfeitos dos seus partidos, do seu partido. De outro lado,
Aqueles que brandaram fora Dilma, a turma que vestiu a camisa amarela e bateu panela, percebe que quanto mais protesta, pior fica. Ou seja, os problemas que eles reclamavam no passado continuam acontecendo no presente. Sendo assim, as ruas estão esvaziadas. Por isso que se a crise econômica... Mas eles não estão dispostos a nomear novamente, né? Não, exatamente. A expectativa, a ponte para o futuro que podia significar o governo Temer, e eles apostaram nisso em um determinado momento, já viram que é uma aposta furada. Então querem uma outra alternativa. O grande problema, e essa é a grande sorte também dele, que quando o cidadão olha no espectro político, olha entre nossas elites, entra olhando as lideranças, ele não reconhece alguém que possa ocupar este espaço. Isso, inclusive, abre riscos. Nunca Bolsonaro teve tanta aprovação quanto tem hoje, quando as pessoas entram em situação de desespero. Será que está na extrema-direita a solução para os nossos problemas? Ou está nessa nova política que se diz a política, com candidatos igual Dória, igual Calil? Por isso que quando eu vejo as pesquisas de opinião agora, quando se divulga, né, assim, recentemente divulgou uma colocando Lula na frente, Aécio em terceiro lugar, Marina em segundo, etc. Aécio chegou a ficar em quarto, hein? Bolsonaro ficou na frente dele. Mas esses dados não são críveis para 2018. Certamente, os atores de 2018 não são esses atores que estiveram até 2014 na política brasileira. O cenário certamente vai mudar muito daqui para lá por causa da insatisfação do eleitor e por causa do vazamento, que é cada vez mais constante, e até 2018 não vai ser mais vazamento, já vai ter os indiciamentos de nossas elites políticas. Então, aqueles que hoje reclamam de vazamento provavelmente estarão indiciados. Agora, é bom lembrar que no STF o ritmo... Isso se não houver uma operação abaixo. Mas mesmo se não tiver, o ritmo de imputação de penas no Supremo Tribunal Federal é muito aquém da expectativa do eleitor. Enquanto houver o indiciamento e até eventualmente a imputação de alguma pena, certamente isso transcorre o ano de 2017 inteiro e também de 2018. Parece que em números concretos a Procuradoria-Geral da União já denunciou, da República, já denunciou quase 34 só. Foram, de fato, se tornaram réus e foram condenados. E agora parece que chegam perto de 70, né? E não se sabe quantos, de fato, tornarão réus. Agora, historicamente, assim, pensando nos partidos, eu queria voltar a isso, porque você falou que o PT foi um biombo durante um tempo. Nós falamos dessa questão da Operação Abafa. Ficaria para a história o PT como o grande responsável e os outros partidos numa situação, digamos, menos protagonista? Como é que você acha que, se isso acontecer, fica o sistema partidário e esses personagens do sistema partidário, esses partidos, especificamente os maiores do país? É muito interessante quando a gente analisa os partidos e os membros dos partidos, que o que tem acontecido neste momento é que as pessoas estão criticando nominalmente alguns agentes públicos e não criminalizando o partido como um todo, como foi feito com o PT. Então não se discute o tesoureiro do PSDB, não se discute o papel do Oswaldo aqui em Minas Gerais. Então, que era o operador financeiro das campanhas e tesoureiro de algumas campanhas, etc. Então, não tem tido uma criminalização do partido. Às vezes tem uma criminalização das pessoas, ou fulano de tal membro do partido. Se isso acontecer, pode ter uma sobrevivência, uma sobrevida dos grandes partidos, se caso continuar na mesma direção. Caso contrário, se acontecer igual aconteceu com o PT, nós teremos cada vez mais os partidos menores com mais importância na política brasileira, como se eles fossem melhores. Então, os menores hoje estão como em destaque da preferência dos políticos. Quando falam em mudança de partido em troca, não se faz mais aquele cálculo que fazia antigamente, que é qual o tempo de TV que eu vou ter se eu estiver em determinado partido, uma vez que ele tem muitos deputados. Não, é aonde o risco da minha imagem ser atrelada àquele partido é menor. Então, a migração hoje é dos grandes partidos para os pequenos, o que vai trazendo uma transformação do nosso sistema partidário. O que não há garantia também de melhor qualidade dos partidos. Isso não tem nada a ver com o tamanho, necessariamente. Nem da nossa representação. Então, a crise de representação que nós vivemos atualmente, ao que tudo indica, ela vai se perdurar por muito mais tempo.
Situação de Aécio Neves, né? Falando de PSDB, nós vimos aí essa semana a imprensa, especialmente a imprensa paulista, discutindo o futuro candidato do PSDB entre João Dória, o prefeito de São Paulo, e o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Em momento nenhum, o presidente nacional do partido, Aécio Neves, que foi candidato na última eleição, é sequer mencionado. Como é que você entende quais são as reais perspectivas de Aécio, de Alckmin e a figura do Dória? Aécio construiu o seu personagem político na antítese do PT. Então, o seu maior mérito era representar coisas diferentes que ele acusava o PT por fazer. A corrupção, os malfeitos na política, o uso de caixa 2 na campanha. A hora que começou a mostrar os malfeitos dele, enquanto um dirigente partidário também, o seu argumento e a sua imagem ficam bastante abalados. Isso é muito comum na política. Quando se constrói o seu personagem na antítese de outro, colocando o outro como mal e você como bom, e a hora que mostra, aconteceu com Demóstenes Torres, aconteceu isso com o DEM, com vários dos seus membros, a hora que mostra os malfeitos do seu partido, o ônus é muito maior. Por isso que Alckmin tem um espaço diferenciado hoje, porque a imagem dele não é só construída como anti-PT, e sim também na sua competência administrativa, na prosperidade de São Paulo, etc. Dória está num caminho um pouco perigoso. Ele tem criticado muito o PT. Dória não consegue falar 3 palavras que não sejam uma delas crítica ao PT, assim como Aécio Neves fez. Para ele dar conta de sustentar essa imagem, ele vai ter que mostrar que ele, de fato, não tem nenhum dos problemas que o PT apresentou. Né? E do Lula, principalmente. Agora, Dória, eu vejo que é muito mais um balão de ensaio do que uma realidade, por 2 motivos. Primeiro, pelo tempo de exposição que ele vai ter como gestor, dificilmente ele conseguiria fazer grandes transformações na capital de São Paulo, deixando um cacife para ele ser presidente da República. E a outra coisa é que ele é um personagem fácil de ser desconstruído, uma vez que todos os méritos da sua administração em São Paulo são problemas pequenos, que ele acaba resolvendo com uma articulação entre empresários. E o que as pessoas não querem mais é a participação de empresários na política. Não há dúvidas que todos os nossos problemas que nós vivemos hoje em relação à mistura dos interesses privados dos políticos com os privados dos empresários é exatamente por essa mistura. E Dória simboliza isso a hora que ele busca, na iniciativa privada, apoio para fazer a sua administração pública. Só retomando aquela questão da pesquisa que você falou, da figura do o Lula na frente, né, numa vantagem grande, e os outros personagens que já são personagens conhecidos, que já estiveram na disputa. Como é que você vê, então, 2018? Quem seriam que tipo de personagem, né, da política pode chegar lá em 2018 como candidato? Vai ter renovação e tem esse movimento em torno de uma pré-campanha do Lula, o lançamento de uma candidatura. Qual que é a sua impressão também sobre isso? Então, a renovação vai depender do sucesso dos candidatos que deram mais certo nesta eleição, os candidatos chamados apolíticos, aqueles que não vinham da política. Se eles derem conta de apresentar bons resultados da agora até 2018, pode ser que no nível nacional também nós busquemos algum. Não acho que é alguns desses, não acho que é Calil, que é Medioli, que é Dória, etc. Mas sim um outro representante da mesma forma, do mesmo perfil, mas do esquema nacional que possa vir por aí. Mas eles podem sinalizar para o eleitor se esse perfil é adequado bom ou não. E se por um acaso esse perfil não for, eu acho que o eleitor vai voltar a olhar os políticos, mas buscar quem? Aquele político que sobreviveu a tanta investigação, a tanta exposição e não foi envolvido em nenhum escândalo. Então são poucos, mas esses passam a ter um destaque. Então a velha política, mas que se passaram limpos escapar, mas não pela imputação de penas, mas por não ter sido citados, por não ter sido delatados. Eu acho que a citação ou a delação, mesmo que necessariamente, caso haja um acordo e essas pessoas possam não receber as penas que outros já estão recebendo, dificilmente eles conseguem uma sobrevida política de longo prazo nesse país. Isso vale para o Lula?
O Lula é diferente do que ele tem se imputado de crime até o momento, né? Mas mesmo assim, eu acho que o crime imputado pelo Lula, se for o triplex, se for o sítio, é tão pequeno perto do que poderia ser, se o único elemento contra ele, mas mesmo assim isso diminui muito as suas chances de chegar à presidência da República. Então Lula, por menor que tenha sido o seu crime, se caso ele for pequeno mesmo, eu acho que só o tempo nos mostrará, e se por um acaso ele cometeu esse crime ou não, também a gente não sabe, né? Mas assim, com a conclusão das investigações, ele certamente também pagará um preço alto. Na minha opinião, Lula não será de novo presidente do Brasil. Um novo personagem seria um populista? Como se comenta hoje muito, né, que tem essa chance? Um populista ou um agente da mídia forte, né? Tem pessoas na mídia que têm sido testadas, pessoas da Globo que têm sido testadas, pessoas de outras emissoras. Já é uma celebridade, tem popularidade? Quem já tem uma popularidade, uma empatia com o eleitorado e tem um recurso para sair de um patamar nas pesquisas de opinião que você possa ser enxergado como alguém que possa interagir com o eleitorado. O grande drama de uma candidatura nova é ficar com menos de 5% nas pesquisas de opinião, no qual o seu talento individual não é percebido pelo eleitor. E às vezes, quando alguém já vem com um background, com uma visibilidade, trago pela mídia, etc., já o coloca num patamar que, se por um acaso ele tiver uma habilidade, ele possa conseguir seduzir e conquistar o voto da maioria das pessoas. E o judiciário? O judiciário pode oferecer um candidato? Você acha que tem essa chance? Então, os candidatos do judiciário, eventualmente, que possam vir, são aqueles que já ocuparam um espaço na mídia, né? Então, hoje nós temos os dois nomes que podem vir com mais clareza, Joaquim Barbosa ou o próprio Sérgio Moro, e, eventualmente, na possibilidade de um acordo, né? A Carmen Lúcia é um dos nomes citados para poder ocupar, ou seja, o cenário está muito aberto. É tão difícil hoje fazer previsão. Para 2018, nós estamos falando em 1 ano e meio. E antigamente se pensava a política como um projeto de poder, como carreiras políticas. Candidato agora a deputado estadual, depois deputado federal, para disputar um cargo de Senado, para chegar a governador, quem sabe presidente. Hoje não tem mais esse caminho claro. A crise que nós vivemos faz com que tenham vários atalhos e aqueles que souberem usar bem os atalhos podem sair na frente. O que não quer dizer que o eleitor se dará bem com esses atalhos construídos por essas pessoas que querem chegar no poder. Vou falar um pouquinho só de Minas Gerais, porque o nosso tempo está acabando. Queria falar mais tempo, mas extrapolamos aqui. O governador Fernando Pimentel tem feito um discurso nas últimas semanas, especialmente na semana passada, em que ele fala que a negociação da dívida com a União, a renegociação da dívida com a União, não pode ser nos termos que a União está propondo. Ele rejeita os termos, ele não quer mexer de forma radical na máquina pública, nem no funcionalismo, ele não quer vender ativos como o CEMIG, enfim. E ele fala em vender a cidade administrativa. Como é que você avalia esse discurso e esse enfrentamento a que ele está se propondo, se ele tem força realmente para peitar o governo federal e estabelecer esse embate? Ele fez alguns movimentos, ele chamou a bancada mineira nessa semana para, enfim, pedindo apoio a ela nessa proposta de encontro de contas por conta da Lei Candir, né, que é com base nisso que ele sai com esse discurso. Como é que você enxerga aí as perspectivas do governador, considerando que ele tem a ameaça da Operação Acrônimo, de um processo no Superior Tribunal de Justiça? Acho que a gente tem que separar essas três coisas, Vivian. A primeira coisa é a cidade administrativa. Na minha opinião, é uma jogada de marketing, uma retórica para poder colocar na berlinda um dos símbolos da administração anterior e, mais do que isso, também colocar em evidência, uma vez que é o que tudo indica, delações das grandes empreiteiras relacionadas à administrativa vão aparecer cada vez mais daqui para frente. Então, colocar ela em evidência, ela na pauta da mídia, é uma maneira também de trazer a atenção da opinião pública para possíveis malfeitos dos seus adversários. Então, eu acho que nesse sentido que ele coloca a possibilidade de venda da cidade administrativa. De outro lado, quando ele traz a Lei Candir, eu acho que ele tem uma ideia interessante, porque ele junta no seu mesmo bolo seus opositores. Aécio Neves era um dos principais
defensores das finanças públicas em relação aqui em Minas, quando o PSDB governava e o PT estava no executivo, e ele defendia incessantemente a necessidade da revisão da Lei Candir para que pudesse ter mais condições de implementar políticas públicas dentro do Estado. Então ele consegue trazer ou neutralizar parte dos ataques da oposição. E agora, a terceira parte disso é o risco do seu afastamento e sucedido pelo vice-governador, que é muito mais alinhado aos interesses do governo federal. Em outras palavras, a troca de Pimentel pelo seu vice é muito mais perigosa do que a gente pode imaginar, do que significaria uma troca de um governo por 1 ano e meio, mas pode significar para os mineiros a privatização de 2 companhias que em alguns lugares têm problema, mas aqui em Minas não. Tanto o CEMIG quanto o Copasa são empresas bem avaliadas pela população, empresas que prestam um bom serviço e que, mais do que isso, são superavitárias para o Estado. Você está querendo dizer que, se por acaso Antônio Andrade assumir, o risco, se Pimentel for afastado, o risco da privatização dessas 2 empresas é muito grande. Nesse sentido que eu acho que... Agora, da Clever Lopes, a liderança dele, a bancada estadual aqui, que apoia Pimentel, pode, naturalmente a gente vê o PMDB dividido, pode conseguir neutralizar, parar Antônio Andrade? Essa é a grande aposta que eu acho que os mineiros devem fazer num eventual afastamento do governador. Tem que apostar todas as suas fichas na liderança do Adal Clever e na participação dos deputados da Assembleia, porque não se vende esses 2 ativos sem que tenha uma aprovação do Legislativo. Malco, muitíssimo obrigada por vir ao Mundo Político. Sempre um prazer, Vivi. Eu conversei com o cientista político Malco Camargos, do Instituto Ver. Nós falamos aqui, primeiro, um pouco sobre a política nacional, o andamento do Congresso, as reformas que estão lá para ser aprovadas, especialmente da Previdência, o que isso representa, a relação do Executivo com o Congresso, com a Câmara dos Deputados, e também, enfim, a Lava Jato e o que pode haver ou não haver de desdobramento para os partidos que estão no foco da Lava Jato nesse momento, que são o PSDB e o PMDB, inclusive o próprio presidente e seus auxiliares. Falamos um pouquinho também aqui do governador, da situação dele e da defesa dele por uma renegociação da dívida. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.